Então, meus amigos, estamos começando e tenho a satisfação de receber mais uma vez aqui comigo, alguém já de casa aqui, já pode ter o Papo Sacro como uma segunda casa aqui no YouTube, que é o reverendo Rafael Vilaça. Reverendo, por favor, pode falar. Olá, meus irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão me assistindo, né, e nos assistindo aqui no Papo Sacro. E é uma alegria voltar mais uma vez ao canal, esse canal que está crescendo e trazendo uma diversidade de conteúdos, né, sobre a fé cristã e a história da igreja. Eu agradeço mais uma vez o convite do nosso querido Lucas. É sempre uma honra enorme recebê-lo. Reverendo, a gente estava conversando sobre os temas e o senhor me sugeriu esse tema que é o Caroline Divines, né? Espero ter acertado pelo menos minimamente a pronúncia. E já iniciando, o senhor pode explicar o que seria o Caroline Divines? Isso. É um termo que vem do inglês, não é? Os teólogos carolinos, ou carolíngios, embora eu prefira o termo carolinos. Por quê? Serão os teólogos que vão surgir no reinado do rei Carlos I e Carlos II, aqueles reis da era Stuart na Inglaterra, lá do século XVII. E é importante a gente trazer também esse termo divines, por quê? Nós já ouvimos falar muito dele, inclusive, quando nós abordamos, né, aqueles mestrados, doutorados em divindade. Eu acho que alguns de vocês, sobretudo na área do protestantismo ou das igrejas evangélicas, tem muita gente com doutorado ou mestrado em divindade. Mas, na verdade, o termo divine significa teólogo ou a teologia, porque a teologia ela fala das coisas que vêm de Deus. E aí, nesse sentido, não é, nós vamos ter que o termo divine ou teólogo, né, vai ser traduzido erroneamente para o português, inclusive dentro do próprio anglicanismo. Eu já ouvi falar também muita gente pronunciando o nome daquela catedral da Igreja Episcopal em Nova York como São João Divino, né, Saint John the Divine, mas na verdade quer dizer São João o teólogo, não é que São João, o que escreveu o Apocalipse, seja divino, né? Divino somente Deus. Mas o termo, a tradução correta seria São João teólogo, né? Ou a palavra divine sempre se referia a teólogo ou teologia. Logo, quem tem mestrado ou doutorado em divindade ou divinity, na verdade, tem um mestrado ou doutorado em teologia. E no caso do assunto que nós vamos tratar hoje, nós vamos falar sobre os teólogos da era carolina, que é a era dos reis Stuart na Inglaterra. Eu acho que o ponto de partida, além da definição, seria falar um pouco do contexto histórico, religioso que deu origem a esse movimento. A gente pode chamar de movimento, reverendo? Podemos chamar de um movimento, mas também de um período que foi marcado por conflitos, tanto no campo religioso, mas eu diria, sobretudo, no campo político. Historicamente, quando nós temos o surgimento, né, ou a ascensão dos teólogos carolinos, nós vamos ter um fundo histórico muito importante para a Inglaterra e também para os nossos dias. Por quê? Após a morte de Henrique VIII, nós sabemos que Henrique VIII ele só teve 3 filhos, né? O Eduardo VI, a Maria e a Elizabeth I, que vão reinar nesta ordem. O Eduardo VI morre muito jovem, não é? Ele tinha problemas de saúde e falece muito jovem, o único herdeiro homem da dinastia dos Tudors, e esse será o primeiro momento na história, inclusive, que uma mulher vai governar de forma plena, não é? Porque o Henrique VIII desejava ter um filho herdeiro, né, um homem, só que quem vai de fato governar serão 2 mulheres. De um período mais breve também, a Maria I, não é, a Blood Mary, como é conhecida, filha, desculpem, de Henrique VIII com a Catarina de Aragão, a primeira filha desse casal, e por fim a Elizabeth I, que é filha do casamento de Henrique VIII com Ana Bolena. Só que nós temos um problema. Maria I não deixa herdeiros, Elizabeth I também não deixa herdeiros. Ela é considerada a rainha virgem. E como fica a questão da sucessão do trono na Inglaterra? Porque nós temos, de um lado, os espanhóis ameaçando, né, a invadir a Inglaterra. Do outro lado, também, nós temos os franceses, que tinham uma proximidade com
a Inglaterra. E aí sobra o problema para ser resolvido por um parente distante, que era o rei Jaime VI da Escócia, que vai se tornar o Jaime I da Inglaterra, o rei Tiago. Esse rei Tiago é o mesmo rei que vai fazer a famosa tradução da Bíblia, não é? A inglesa, em 1611, ou a Bíblia do rei Tiago, se quiserem chamar em inglês, King James Version. É a versão da Bíblia do rei Jaime ou do rei Tiago. E é interessante porque, a partir dessa transição do trono inglês, ou seja, o fim da dinastia Tudor e o início da dinastia Stuart, nós vamos ter a ascensão de um grupo político dentro da Inglaterra que serão conhecidos como os puritanos. Os puritanos que irão trazer uma teologia calvinista, inclusive uma visão mais baixa de igreja. Isso daqui é importante, a gente vai tratar desse termo, a baixa igreja ou a igreja baixa, low church, e a alta igreja ou a high church, porque nesse período a Inglaterra está passando por uma série de transformações. De um lado, nós temos as tentativas de voltar ao catolicismo romano, inclusive por parte dos jesuítas. É só lembrar as várias tentativas de assassinato da rainha Elizabeth I, e ela sobrevive a todas, e consegue derrotar a armada ou a marinha espanhola, e por isso, inclusive, a Inglaterra vai ter um período de paz para poder crescer e expandir os seus territórios, inclusive para a América, e isso daqui é importante, porque vai ser, inclusive, a salvação para a Inglaterra durante esses conflitos ou guerras contra os puritanos. Ao mesmo tempo, nós temos os próprios puritanos querendo purificar a Igreja da Inglaterra, porque eles consideravam a católica demais, não é? Ela tinha uma estrutura episcopal semelhante à Igreja Católica Romana, tinha os seus ritos, a sua liturgia, os seus paramentos, tudo que foi herdado na sua forma, não é? No seu cerimonial e na sua organização e governo, que vinham da tradição católica. Ao mesmo tempo, nós temos que a Igreja Anglicana ela passa por uma reforma muito grande, só que é uma reforma, sobretudo, no campo litúrgico e administrativo. Isso aqui é importante. A reforma anglicana ela não é uma reforma doutrinária, como foi o caso da reforma de Cranmer ou da reforma de João Calvino e outros reformadores alemães ou luteranos, desculpem, alemães, suíços ou franceses, como aconteceu naquele período. E dentro da Inglaterra, a reforma ela vai ter uma característica muito própria, né? A Igreja Anglicana, ou a Igreja da Inglaterra, ela vai ter uma característica peculiar. E essas características tornam a Igreja, inclusive, na época, uma via média entre Roma e Genebra. Ela nem vai abraçar o catolicismo romano, nem vai abraçar a reforma calvinista, não é? Vinda de Genebra e de João Calvino e dos demais reformadores. Isso traz um conflito muito grande. Eu diria que, inclusive, existe um conflito entre a forma e a essência. Né? Você enxerga a igreja com aquela forma católica, mas o seu conteúdo ele é protestante para a época. E tem um detalhe importante, protestante no sentido de nós não obedecemos o Papa, porém, nós vamos ter toda uma teologia e uma reafirmação também dos credos, né, a partir de uma visão católica. Os próprios 39 artigos de religião que vão surgir naquele período, no elisabetano, eles têm uma forma católica muito forte, embora o conteúdo ele seja claramente protestante. Só que nós temos um detalhe curioso. Nesse período da Inglaterra, pós-era Tudor, nós vamos ter um problema que, junto com os conflitos com outros países, sobretudo a Espanha, França, etc., a política inglesa ela vai passar por mudanças muito grandes, inclusive a proibição, olha o que eu estou trazendo, de você comercializar com os inimigos do reino. Isso daqui é importante, porque os comerciantes, obviamente, têm uma liberdade muito grande de fazer as suas mercadorias rodarem de países para países. E agora nós temos uma nova colônia, ou algumas colônias, né, 13 colônias do lado das Américas. E isso traz uma reflexão muito importante. Como um país ele vai crescer se ele não tem como expandir as suas fronteiras comerciais? E o parlamento inglês dessa época, e isso é importante também dizer, era composto por duas casas, semelhante ao parlamento brasileiro, ao Congresso brasileiro. Podemos chamar uma casa de Câmara ou Casa dos Lordes, isso daqui é importante, que seriam os nobres, e isso inclui também
os bispos da Igreja da Inglaterra até hoje, a Câmara dos Lordes, tem a presença dos principais bispos ou dioceses da Inglaterra, e, por outro lado, a Câmara dos Comuns, que é a Câmara do Povo, que criava as leis com base nesse equilíbrio entre a vontade do povo e a vontade dos nobres. Por outro lado, se você perceber, nós vamos ter uma casa ligada diretamente à nobreza da Inglaterra, ou uma casta mais alta, e outra, vamos dizer assim, mais baixa, ou dos comuns, o povo mais simples, que era composta pelos comerciantes. E esses comerciantes, em sua maioria, eles eram puritanos. E isso é importante a gente colocar, porque no meio disso tudo, nós vamos ter o reinado de Jaime I, e quem será o filho de Jaime I? Carlos Stuart, ou Rei Carlos I de Inglaterra. E isso vai ser o motim principal, ou motivo principal, para nós termos o contexto, né, para o surgimento dos teólogos carolinos. Por quê? Dentro dessas disputas comerciais, políticas e religiosas, nós vamos ter uma tentativa de literalmente purificar a Igreja da Inglaterra dos seus elementos católicos, sobretudo aqueles considerados pelos puritanos. E é quando se levantam teólogos, em sua maioria bispos, para defenderem as características e os elementos que constituem a Igreja da Inglaterra, sobretudo o governo episcopal, a defesa da monarquia e também a liturgia definida pelo livro de oração comum, ao qual, em sua maioria, os puritanos eram totalmente opostos. Eu lembro de ter visto uma cena de um filme, era um corte, eu vi no Facebook, sim, ainda uso o Facebook, amo o meu Facebook, que mostrava uma celebração na igreja anglicana, e acho que eram membros puritanos que começavam a virar o altar, dizendo que altar era coisa de papista, e etc, etc. Então foi nesse contexto, mais ou menos, foi nesse período que começou essa revolta contra práticas que eram católicas, digamos assim, da igreja anglicana. Isso. E existe um contexto e uma justificativa para isso também. Durante a reforma inglesa, não é? Durante a reforma anglicana, nós temos uma divisão muito clara entre o partido, e podemos chamar partidos, porque eles fazem parte desse contexto político, Low Church, ou Igreja Baixa, e High Church, que é a Igreja Alta. Low Church são aquelas igrejas ou adeptos anglicanos, fiéis anglicanos, que geralmente naquela época, eles ou eram puritanos, ou estavam localizados naquelas paróquias de interior. Por que eu falo dessas paróquias de interior? Porque nós tínhamos uma escassez muito grande de clérigos, de reverendos. Por conta das guerras, por conta da reforma anglicana também, que tiveram, né, inúmeros conflitos, e porque, de fato, era complicado você manter paróquias, sobretudo no interior. Desde a Idade Média, nós sabemos que naquelas capelinhas, naquelas igrejas no interior da Inglaterra, o padre ia celebrar uma missa uma vez ao mês, ou às vezes até uma vez ao ano. E isso não mudou durante o período ou os períodos posteriores. Quando nós chegamos nesse período dos reis, não é, da dinastia Stuart, a situação era exatamente a mesma. Ou seja, aquelas capelas ou paróquias de interior, elas eram governadas, administradas, ou as cerimônias que eram realizadas não eram feitas por reverendos ou presbíteros, mas ou por diáconos no máximo, e, sobretudo, pelos ministros leigos. Daí vem aquela ideia, não é, dos ministros leitores ou dos ministros leigos licenciados pela igreja para oficiarem as orações matutina e vespertina, ou seja, aos domingos, pela falta de clérigos e, sobretudo, presbíteros para celebrarem a Eucaristia, nós vamos ter apenas a celebração das orações matutinas ou vespertinas. Por isso, nós vamos ter aquele costume, inclusive, de que só devemos celebrar a Eucaristia uma vez ao mês. Por que se celebravam ou por que manteve-se esse costume de se celebrar a Eucaristia apenas uma vez ao mês, a ceia do Senhor? Porque nós tínhamos uma falta de clérigos muito grande desde aquela época, sobretudo nos interiores. Era difícil você ter uma celebração regular da Eucaristia, até porque quem poderia consagrar o pão e o vinho dentro da liturgia anglicana eram os bispos ou, sobretudo, os presbíteros. E aí, nesse sentido, nós vamos ter o surgimento da Igreja Baixa, ou, literalmente, daquela igreja que era despojada.
até por uma questão econômica, de paramentos, de adornos, de cruzes, velas, castiçais, porque tudo era um custo, e era um custo manter, sobretudo, essas capelinhas no interior. Se você for até hoje no interior aqui do Brasil, você não tem como comparar aquela igrejinha com as igrejas das grandes cidades. E até hoje é importante a gente lembrar e quais são as igrejas mais altas das cidades? As catedrais. E onde está a catedral, ali está o bispo, que é o assento do bispo. E aí nós temos a noção porque os termos, né, igreja baixa, no sentido de que não se valorizava tanto essa questão litúrgica da celebração, do cerimonial, ou até mesmo porque não se tinha presença do alto clero da igreja, e ao mesmo tempo a High Church, ou a Igreja Alta, ela começa a se moldar esse partido que vai surgir também na Inglaterra a partir das grandes catedrais, a Igreja Alta da cidade. E por que alta também? Porque são os bispos e também os defensores, né, do governo, da monarquia inglesa, que vão começar a defender a tradição, a liturgia, o episcopado e a forma estrutural da Igreja da Inglaterra para que ela não perdesse, né, esses elementos diante da reforma puritana, porque a Igreja da Inglaterra e a própria Inglaterra estava à beira de uma reforma tanto eclesiástica e também política, porque a Inglaterra vai se tornar, por alguns bons anos, uma república. E isso vai trazer consequências para a história da Inglaterra até os dias de hoje. Mas, Rafael, a Inglaterra não foi sempre uma monarquia, não. A Inglaterra, por mais incrível que pareça, foi uma república, e essa república se transforma numa ditadura, que eu vou contar mais à frente. Uma ditadura puritana, né? Só deixando esse gostinho antes de o senhor falar. E o senhor falou sobre esse período, os teólogos carolinos. Carolinos ou é carolíngios? Carolinos, né? O senhor falou? Ok. O senhor falou que a reforma não foi doutrinária, como as outras reformas, mas foram litúrgicas. Quais foram essas mudanças litúrgicas e também na organização da igreja? Houve alguma mudança no quesito do episcopado? Defenderam, não defenderam? Como foi? Pois bem, quando se tem essa tentativa, não é, de reformar a Igreja da Inglaterra através ou a partir dos puritanos, é importante a gente lembrar que a Igreja da Inglaterra ela mantém toda uma estrutura e uma liturgia muito bem organizada pelo livro de oração comum. Quando eu falo que a reforma de Cranmer ela foi uma reforma, sobretudo, litúrgica e administrativa, é porque realmente foi. Do ponto de vista da liturgia, nós temos a edição, não é, a publicação dos 3 primeiros, não é, livros de oração comum, 49, 52 e 56, desculpem, e 59. Esses livros de oração comum, eles têm uma marca muito forte, que é a organização racional do culto divino. Essa organização ela traz elementos preservados, né, das liturgias pré-reformas, das liturgias do período pré-reforma na Inglaterra, traz elementos da liturgia luterana, e isso aqui é importante. O luteranismo ele tem uma influência muito grande dentro da Igreja da Inglaterra, até os dias de hoje, diga-se de passagem, mas nós não percebemos isso. E é interessante a gente ter também uma live sobre os livros, né, de oração comum. E, por fim, nós temos a preservação do elemento cerimonial, gestos, velas, cruzes, incenso, levanta, senta, faz uma reverência aqui e acolá, que isso faz parte do teatro litúrgico como nós conhecemos. E tem um significado e uma importância, né, muito grande na liturgia cristã como um todo. Ao mesmo tempo, eu digo que é uma reforma administrativa, porque nós vamos ter, em primeiro lugar, o rompimento claro com o papado. Nós vamos romper com a autoridade vinda de Roma. Henrique VIII, quando ele se proclama o chefe da Igreja da Inglaterra, chefe supremo da Igreja da Inglaterra, ele rompe com o papado e diz, inclusive, que a Igreja da Inglaterra é a igreja cristã na Inglaterra. Ou seja, nós vamos ter um caráter altamente nacionalista nesse período. E algumas decisões políticas, né, que antes passavam
pela autoridade final do Papa, não vão mais existir. Passam pela autoridade final do rei. E o rei tem um detalhe importante nesse período, sobretudo, ele é instituído por Deus. O rei possui um direito divino de governar aquele país. Quem é que fala sobre isso, quem mantém isso até as últimas instâncias? Primeiro, Carlos, na Inglaterra, e, por fim, o Luís XVI, lá na França. Só que muita gente se esquece que o primeiro rei a ser decapitado não foi Luís XVI, ele é o mais famoso, mas o primeiro e o que teve mais impacto na história, a meu ver, dentro, inclusive, das formas de governo, foi o Carlos I. Porque quando Carlos I ele acaba sendo decapitado após um processo, né, cheio de erros, a Inglaterra ela se torna uma república. E isso aqui é importante dizer. Nós não conseguimos conceber a Inglaterra sem ser uma monarquia. E a própria Igreja da Inglaterra ela possui uma ligação direta com a forma monárquica. O governo da Igreja da Inglaterra é um governo partilhado pelos bispos. Ou seja, nós temos os dois arcebispos de Cantuária e de York, e vejam que não é um arcebispo primaz. O primeiro entre os iguais é o arcebispo de Cantuária. Mas nós temos também, por outro lado, aquela velha disputa com York. Ao mesmo tempo, nós temos uma Câmara composta pelos bispos da Inglaterra, a Câmara dos Lordes, junto com os nobres. E, por fim, do outro lado, a Câmara dos Comuns. Só que o que acontece? Durante muito tempo, a monarquia inglesa ela foi uma monarquia absolutista, desde a época do Henrique VIII. Quem inaugura a monarquia absolutista na Inglaterra é Henrique VIII, da dinastia Tudor. Só que quando nós chegamos na dinastia Stuart, o rei Jaime ele consegue fazer as mudanças, inclusive, do ponto de vista administrativo e litúrgico, com a publicação da nova Bíblia oficial da Igreja, né, a Bíblia, a versão do rei Tiago, a King James, nós vamos ter uma mudança muito grande nas formas de governo do pai e do filho, do Jaime I e do Carlos I de Inglaterra. Quando chegamos no período de Carlos, nós temos aquele problema que os comerciantes eles não podiam comercializar de forma livre. Nós tínhamos restrições no comércio. E quem aprovava isso? Eram os nobres da Câmara dos Lordes, né? Junto com os bispos. O que é que eu acabei de falar? Os bispos eles estão caminhando lado a lado da monarquia inglesa. Ou seja, para você acabar com essa concentração de poder nas mãos do rei, ou acabar com o absolutismo do rei Carlos I, nós precisamos também acabar com a igreja. Por isso que durante o período da dinastia Stuart, houve uma tentativa de reforma, ou tentativas de reforma da igreja da Inglaterra por parte dos puritanos. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma tentativa de reforma da Igreja da Inglaterra por parte dos teólogos carolinos. Nós precisamos lembrar que esses teólogos carolinos, eles não são especificamente, um exemplo, o William Laud ou até mesmo o Lancelot Andrewes, mas o próprio Carlos I, ele vai publicar algumas obras de cunho teológico. Ou seja, os teólogos carolinos, em uma lista mais completa, se eu posso colocar assim, nós vamos ter, em primeiro lugar, o chefe da Igreja da Inglaterra, Carlos I, seguido pelos arcebispos de Cantuária, né? Lancelot Andrewes, vamos ter também o William Laud, o John Cosin e outros clérigos que vão publicar obras que o Jeremy Taylor também e outros que vão publicar obras que vão marcar esse período, e essas obras vão defender a monarquia, o episcopado, a liturgia e a autoridade da igreja. E como eles vão fundamentar isso? Mostrando que a Igreja da Inglaterra ela não é uma igreja fundada durante a Reforma Protestante, mas ela é uma continuação da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. E de onde eles vão tirar esses fundamentos? Lá atrás, olha aqui aquela coleção verde da patrística, para o fundamento das obras dos teólogos carolinos. E, do ponto de vista da hermenêutica, nós vamos ter o chamado tripé de Hooker,
Quem foi Hooker, o Richard Hooker, aquele teólogo da época de Elizabeth I, que vai definir, inclusive, a forma que a Igreja da Inglaterra vai desenvolver a sua teologia, a sua forma de governo, a sua forma de celebrar e também as suas hermenêuticas, sejam bíblicas ou políticas. Elas têm que estar fundamentadas na Bíblia, na tradição da Igreja, herdada pelos pais da Igreja e até os dias que eles viviam, e a razão. O elemento da razão, ele é o terceiro elemento do tripé, aquele banquinho, né, do Richard Hooker, que vai definir como a igreja ela deve ser governada e gerida, e inclusive pastoreada. Os bispos eles não podem mudar a teologia, a doutrina, tudo aquilo que a igreja tem, se não estiver apoiada nem na tradição, nem nas escrituras, nem na razão humana, que era algo que os puritanos defendiam. Só lembrar de que eles diziam que se não tem na Bíblia, então não pode existir. Se não tem liturgia na Bíblia, não pode existir. Se não tem vela cerimonial, vestes, na verdade tem. Lá no Apocalipse, então não pode existir. Ou seja, veja um conflito de ideias e concepções de igreja que são totalmente opostas. Isso vai causar um racha muito grande. Quem vai iniciar essa disputa serão os puritanos, partidários, né, da Igreja Baixa, ou da Low Church, e para reagir e defender todas essas ideias e manter a Igreja Anglicana como ela era até então, vão surgir os teólogos carolinos, ou, se quiserem chamar também, os teólogos ou partidários da Igreja Alta ou da High Church. E alguns deles, não é, vão se destacar mais, e, na minha opinião, o mais importante deles, sem dúvida, será o arcebispo de Cantuária, William Laud. Para me situar, Richard Hooker foi antes, não é? Isso. Richard Hooker ele foi da época de Elizabeth I. E ele vai formar essa base, o tripé de Hooker, para a gente fazer tudo ou definir o que existe dentro da Igreja da Inglaterra, desde a doutrina até as suas práticas. Se não estiver na Bíblia, na tradição, na razão humana, não é? Isso vai de encontro, inclusive, à história, né? Ou aquilo que a Igreja sempre fez em todos os lugares, em todos os tempos, e ela deixa de ser uma Igreja católica. Hooker, ele lidou mais com as questões da Igreja de Roma, né? Objeções de Roma. Então, seria correto dizer que Laud, ele teve Laud e os outros, Taylor e Andrews, o inimigo, no caso, eram os puritanos? Perfeito. Tanto que eu costumo dizer, não é, que o que aconteceu dentro daquele período, né, da reforma dos Tudors não se compara ao que aconteceu no período da reforma, não é? Digamos, essa tentativa de reforma por parte dos puritanos. E os Estados Unidos da América só existe porque a Inglaterra mandou embora um monte de puritano lá para as novas colônias, porque nós vamos ter alguns casos ou de prisões ou até mesmo de deportações dos puritanos que tentavam, não é, forçar essa reforma dentro da Inglaterra, sobretudo na Inglaterra. Na Escócia nem tanto, mas na Inglaterra realmente tivemos uma tentativa de reformar a Igreja reformada. E, por outro lado, os teólogos da Igreja Alta vão tentar também reformar, por outro lado, a liturgia, né, até então existente, que é o caso do laudianismo, que já é um assunto que eu vou tratar um pouco mais à frente, para vocês entenderem as consequências disso. Estou deixando essa pérola do laudianismo para o final. Reverendo, então, a ditadura puritana foi pós o período dos teólogos carolinos? Foi instaurada durante. Tá. Porque, para a gente entender em poucas palavras esse período, nós vamos ter a ascensão do rei Jaime, o rei Tiago, que vai fazer aquela publicação da Bíblia, não é, de 1611, e o seu filho, Carlos Stuart, ou Carlos I, ele é que vai dar início, de fato, a alguns conflitos com os puritanos ou os membros da Câmara dos Comuns, ou a Câmara do Povo, né, do parlamento inglês. Esse conflito ele vai chegar ao seu auge com a Guerra Civil Inglesa. Nós vamos ter uma guerra civil que vai dividir a Inglaterra desse período. E vai culminar, inclusive, com a morte do Carlos I. Carlos I vai literalmente perder a sua cabeça. E existe um filme muito interessante que reconta essa história, que se chama Morte ao Rei.
ou To Kill a King, né, que é um filme, se eu não me engano, de 2003, e mostra o período em que o Carlos I vai, de fato, entrar em conflito com os puritanos, e esse conflito vai levar à instauração de uma república. O rei ele é deposto. Duas figuras importantes nesse período elas vão ascender ao poder, que é o Oliver Cromwell, que era um dos membros da Câmara dos Comuns, e o Thomas Fairfax, que esse Thomas ele vai ser um general que vai apoiar, não é, a causa do Oliver Cromwell. Podemos dizer que o Oliver Cromwell é o cérebro e o braço forte, né, a mão do exército, que vai liderar essa revolta contra o rei, vai vir a partir do general Thomas. E isso daqui é importante, porque quando nós temos esse processo de conflito entre os puritanos e os defensores da monarquia, nós estávamos também entrando em conflito ou dividindo a Igreja da Inglaterra em dois partidos, o Partido Baixo, puritano, e o Partido Alto, monarquista, vamos chamar assim. E dentro desse partido nós tínhamos diferentes posições. É importante dizer que os teólogos da Igreja Alta, eles não têm uma única linha de pensamento. A linha de pensamento que, de certa forma, vai se sobressair é o do William Laud, até porque ele era arcebispo de Cantuária. Mas vejam, eles vão ter ênfases diferentes. Inclusive, uma coisa importante a gente dizer, os teólogos carolinos, eles vão variar suas posições, né, de Jacó Armínio, reformado, em uma teologia muitas vezes luterana. O próprio William Laud ele tinha uma visão muito mais próxima do luteranismo e de uma posição, e até ser acusado, né, de romanismo dentro do anglicanismo, por conta da sua defesa extrema, diria, do episcopado e da parte da questão litúrgica. Por quê? Porque eram as principais questões que os puritanos buscavam reformar dentro da Igreja da Inglaterra. E aqui eu preciso fazer um adendo para vocês entenderem a situação, até que ponto chegou, que os puritanos, eles têm, como vocês já sabem, uma forma muito, digamos assim, simples de viver, mas ao mesmo tempo austera. Simples no sentido de que eles buscavam as raízes do cristianismo, inclusive ter uma vida devotada à família, à oração e tudo mais que é válido e é necessário. Por outro lado, eles eram extremamente austeros no modo de vestir, no modo, inclusive, de conviver em comunidade e no modo de celebrar. Os puritanos, eles não usavam, inclusive, os famosos órgãos. Órgão é coisa de católico romano. Instrumento na liturgia é coisa de católico romano e luterano, pronto. Jean Sebastian Bach, que nós celebramos um dia desse. É coisa deles, a gente não. E, do ponto de vista também dos costumes, aquele período pós-elisabetano, pós-shakespeariano na Inglaterra, vai ser marcado por um conservadorismo no sentido, inclusive, cultural. Os puritanos não permitiam a música secular, o teatro, olha o que eu estou dizendo, a dança e os esportes. É só lembrar que essas práticas de convivência social, né, e da própria cultura local são muito marcantes na Inglaterra desse período. Sobretudo a literatura, a música e o teatro. E para os puritanos isso era visto literalmente como coisas do demônio, eram práticas que podiam levar, inclusive, à apostasia da fé. Por quê? Porque não se encontrava na Bíblia. Vejam a que ponto nós chegamos. E durante esse período, o rei Jaime I, o pai de Carlos, ele vai publicar o famoso Livro dos Esportes. O que são esses livros dos esportes? São livros dizendo quais práticas deveriam ser incentivadas para os súditos ingleses realizarem após os cultos. Isso daqui é importante. Para aqueles que já ouviram falar daqueles famosos clubes britânicos, né, o British Country Club, que existe aqui no Recife, ou aqueles clubes de verão, né, que existem, foram fundados pelos ingleses, os times de futebol, porque toda essa parte desportiva, ou até mesmo recreativa, vem da cultura inglesa. Porque de manhã nós tínhamos a igreja, o culto, a celebração. À tarde era o momento em que nós tínhamos a nossa diversão. Essa é a raiz desse costume ou dessa cultura inglesa de que a missa, o culto, a celebração deve ser de manhã, porque à tarde é o momento da convivência
para você jogar um cricket, um polo, andar de cavalo, ouvir uma boa música, ir ao teatro, porque o domingo é o dia do Senhor e você não poderia trabalhar. E esse costume, ele vem desde a época do Henrique VIII. É só vocês assistirem aquelas séries, aqueles filmes, que geralmente você tinha a promoção dos esportes. E por mais incrível que pareça, uma das questões que vai mais gerar uma polêmica entre o parlamento inglês e a igreja da Inglaterra e o rei será esse bendito livro, onde o rei Jaime vai promover essas práticas e o seu filho, Carlos I, também vai reeditar esse livro para estabelecer quais seriam as práticas obrigatórias, olha o que eu estou trazendo, para os ingleses daquela época. Ou seja, todos são obrigados a irem à igreja de manhã e à tarde, ao domingo, a um clube, a um teatro, a uma feira, ou seja lá o que for. E por que eu estou trazendo isso? Porque esse livro dos esportes ele vai ser promovido por William Laud. William Laud, que era o arcebispo de Cantuária, ele vai promover essa publicação desse livro. Mas não apenas isso. William Laud ele vai estabelecer uma forma de culto, ou de cerimonial, melhor dizendo, que vai ser próprio da Igreja Alta. Isso daqui é importante a gente dizer. Por quê? Lembro que eu falei no início que nas paróquias do interior, naquelas capelinhas, não se valorizava tanto o uso de vestes, de velas, de adornos, etc. Pois bem, a publicação dessas normas, obrigando que as igrejas elas usem, pelo menos, velas, 2 velas no altar, um crucifixo, os reverendos se vistam com a batina sobre peliz e aquele tippet preto para poderem oficiar as celebrações. Por quê? Porque os puritanos não usavam absolutamente nada. Inclusive, proibiam você levar flores para o altar, porque isso era coisa de pagão. Vejam. E aí nós vamos ter uma disputa muito grande no campo da liturgia. E o próprio William Laud, ele vai estabelecer práticas, olha a tradição aqui, tão caras à Igreja da Inglaterra, que vai literalmente custar a sua cabeça. Dentro desse processo de disputas, nós temos o que nós chamamos de laudianismo. E eu, particularmente, eu sou um adepto do laudianismo, porque quem vai salvar do ponto de vista litúrgico a igreja será William Laud. Quem vai salvar do ponto de vista do seu governo e da sua estrutura administrativa até os dias de hoje será Carlos I. E ambos serão considerados mártires. Por quê? William Laud ele vai desenvolver o que nós chamamos de laudianismo. Na internet, vocês podem pesquisar no Google, se jogarem no Google laudianismo, em inglês, tirando o O no final, ou se escreverem Worship the Lord in the Beauty of the Holiness, ou Adore o Senhor na Beleza da Santidade. É um artigo publicado em 2015 por Benjamin Phillips, que foi uma recriação do cerimonial das celebrações nos tempos de William Laud. E eu tenho um orgulho de trazer esse artigo aqui, porque muita gente desconhece como era a celebração nos tempos dos reis Stuart, né, ou dos tempos dos puritanos. Nas catedrais, nas principais igrejas da Inglaterra, não apenas catedrais, mas as grandes paróquias também, quem era adepto dessa linha específica dentro da High Church, literalmente tinha um cerimonial muito peculiar e muito parecido com a liturgia que nós temos hoje na Igreja da Inglaterra ou no anglicanismo como um todo. O uso de capas, batina sobre peliz, o tippet preto, uma capa por trás e aquele colarinho do pregador, que era a marca, não é, do laudianismo. As vestes eram usadas em toda a sua riqueza e beleza, daí o nome do artigo, né? Nós usávamos, inclusive, incenso na celebração, durante a proclamação do evangelho e durante o ofertório. Nós também nos ajoelhávamos, fazíamos uma reverência quando nos aproximávamos do altar ou quando o nome de Jesus ele era pronunciado. Nós também elevávamos a patena e o cálice na hora da consagração e nos ajoelhávamos após isso. E, por fim,
toda a liturgia ela era envolvida com o cerimonial que nós temos, inclusive até os dias de hoje. Uma curiosidade interessante, se utilizava em trechos ou o latim, ou cantos em latim, e também o grego. Isso daqui são elementos ou características da liturgia do cerimonial de William Laud que foram preservados ou, de certa forma, tiveram uma ênfase muito grande e que vão ser relembrados pelos teólogos lá do movimento de Oxford, lá no século XIX, quando eles se levantarem mais uma vez para lembrar que a Igreja da Inglaterra ela não é um departamento do Estado, ela não é fruto da vontade humana, mas é a continuação da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de Cristo, que passa por momentos de reforma, mas que ela se mantém em sua essência e em sua forma, como foi estabelecida desde os tempos apostólicos. Isso daqui é importante a gente disponibilizar, inclusive, o link dele, porque muita gente acha que a liturgia da Igreja na Inglaterra nesse período era totalmente baixa. Mas não, se usavam todos os elementos que nós temos, inclusive até os dias de hoje. Você usar capa na igreja na Inglaterra hoje é uma regra. E essa regra vem, esse costume vem desde a época de William Laud. E se William Laud não tivesse estabelecido isso como uma tradição, uma cultura, provavelmente nós perderíamos isso, que é uma das características da liturgia anglicana, a sua beleza. Não apenas na questão cerimonial, mas também na música. Porque nós vamos ter o desenvolvimento de músicas e hinos nesse período. E tudo isso vai sobreviver à reforma ou tentativa de reforma puritana através de uma reforma conduzida por William Laud. Ou seja, William Laud ele vai fazer a reforma litúrgica dentro da reforma litúrgica de Cranmer. Isso daqui é importante. Ao mesmo tempo, é importante a gente dizer que todos esses elementos eles estão presentes também no livro de oração comum de 1662, que é um livro com características do período carolino. E aqui entra uma questão importante. William Laud ele vai tentar impor, não apenas esse modelo de liturgia laudiana, e também vai tentar impor o livro de oração comum, que não era aceito pelos puritanos, porque eles acreditavam numa liturgia totalmente inspirada, né, pelo Espírito Santo, que não precisava de uma ordem de um culto para ser seguida. Esses conflitos com os puritanos e, sobretudo, essa disputa, tanto no campo litúrgico quanto no campo político, ela vai fazer com que William Laud ele seja acusado, inclusive, não é, de tentar obstruir, vamos chamar assim, as atividades do parlamento. Vai ser feito uma moção, inclusive, para depô-lo do cargo de arcebispo de Cantuária. William Laud ele será impeachmentado, né, vai sofrer um impeachment, literalmente, nesse período. Vai ser preso, vai ser julgado e vai ser condenado em 1945. Em 10 de janeiro de 1945, 1645, ele vai ser decapitado. Ou seja, o arcebispo de Cantuária ele vai perder o seu cargo diante dessas tentativas de reforma que, de certo ponto, vão dar certo nesse período. O parlamento vai se voltar contra o próprio arcebispo e contra a autoridade do arcebispo enquanto chefe espiritual da Igreja da Inglaterra, primaz da Igreja da Inglaterra, vai depô-lo, vai julgá-lo, vai condená-lo e, por fim, vai decapitá-lo. O substituto de William Laud será o arcebispo Juxon. Juxon ele vai, de certa forma, ser mais moderado diante da situação que ele viu acontecer, até porque ele tem amor pela sua própria cabeça. Só que aí entra um problema. Após a decapitação de William Laud, o rei Carlos I ele vai continuar sustentando as suas posições. E aqui é onde entra a parte mais importante dessa história. Por quê? Quando o Carlos I ele mantém a sua posição, inclusive, em defesa, tanto do episcopado, da igreja, da liturgia, e, sobretudo, do direito divino dos reis de governarem, ele vai entrar em conflito direto com o parlamento inglês. E isso vai fazer com que, aos poucos, haja um conflito muito grande entre o partido alto e o partido baixo, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, e o próprio rei Carlos ele vai tentar comprar o parlamento, no sentido de, eu posso fazer algumas reformas, não abro mão do meu poder absoluto, mas, ao mesmo tempo, eu posso dar maior liberdade.
Nesse período, nós tínhamos as duas figuras principais dentro desse conflito, dessa guerra civil inglesa. A guerra civil ela vai estar acontecendo nesse mesmo período, enquanto, inclusive, William Laud ele vai ser decapitado, e há um breve período de paz, que é um período de negociações. Quando nós temos esse período de negociações, o general Fairfax e o Oliver Cromwell, que foi o líder intelectual da Guerra Civil e do movimento republicano na Inglaterra, eles vêm com uma oportunidade de prender o rei Carlos no seu palácio, e eles conseguem fazer isso porque eles têm um exército a seu favor. Eles conseguem uma moção do parlamento para apoiar o julgamento do rei, e como é que eles vão fazer isso? Derrubando e destituindo da mesma forma que fizeram com William Laud, os principais líderes da Câmara dos Lordes, inclusive o presidente do Senado, se é que podemos chamar assim. O presidente da Câmara dos Lordes, o Lord Hollis, se eu não me engano, é o sobrenome dele, é Hollis, ele vai ser deposto do seu cargo, inclusive vai ter que ir até o exílio, onde se encontrava parte da família real dos Stuarts, incluindo o filho de Carlos I, Carlos II, e o parlamento ele fica sem liderança. Ou seja, uma vez que os lordes ou serão presos ou exilados, e a igreja está sob o controle, inclusive, não é, e a ameaça de um machado sobre a cabeça dos arcebispos, o parlamento, por parte da Câmara dos Comuns, consegue julgar, condenar o rei num processo totalmente arbitrário, e pela primeira vez na história, um rei ele é decapitado, sendo acusado de traição e sem poder se defender. E esse processo do Carlos I, ele vai ser, inclusive, relatado e registrado pelo seu próprio punho. Enquanto estava preso no palácio, aguardando o julgamento, inclusive tendo visitas, não é, dos nobres em segredo, veja as conspirações que estavam acontecendo. O próprio rei Carlos ele vai escrever uma autobiografia chamada Eikon Basilisk, ou A Imagem Real, a imagem da realeza. E esse é o testamento espiritual de Carlos. Por isso que nós dizemos que Carlos é o primeiro teólogo da era carolina, porque ele, inclusive, vai fazer um testamento espiritual mostrando tudo o que estava acontecendo naquele período e defendendo a igreja, o episcopado, a tradição e a história da própria Inglaterra. A Inglaterra ela não existe sem uma monarquia. A monarquia está diretamente ligada à igreja, desde os tempos imemoriais da Idade Média. E aí nós vamos ter que o rei ele vai ser julgado, vai ser decapitado, e nas suas palavras finais, não é? É interessante até vocês assistirem o filme, e isso foi registrado pelo arcebispo Juxon. O rei Carlos I disse que eu saio de uma coroa corruptível para conquistar uma incorruptível. E aos olhos, tanto do povo quanto da própria igreja da Inglaterra, o rei, literalmente, ele dá a sua própria vida ou morre em nome da igreja para poder defendê-la. Ou seja, ele se torna um mártir. Após a morte do rei, o Oliver Cromwell ele assume o poder de forma, inclusive, absolutista. Veja que interessante. Nós tiramos o rei, tiramos a coroa, tiramos o chefe da igreja da Inglaterra e colocamos agora o Lorde Protetor da República da Inglaterra. A Inglaterra se torna uma república, literalmente troca 6 por meia dúzia, os problemas não acabam, e aí entra um problema. Se o rei ele era a voz da igreja e também da justiça, quem dava a última palavra era o rei, agora, se nós não temos a figura da coroa, quem vai dar a última palavra é o Oliver Cromwell. E em pouco tempo, essa república que foi instaurada em nome da liberdade e para defender o direito do povo, né, ou o direito dos comerciantes, do povo inglês de serem, de fato, livres, vai se tornar uma verdadeira ditadura. É o período ditatorial de Oliver Cromwell. E isso vai trazer consequências muito grandes para esse período. Clérigos serão perseguidos, opositores do regime da mesma forma, e o próprio Oliver Cromwell ele vai acabar sendo traído pelos seus próprios generais. Isso daqui é importante, porque diante da experiência e à luz da razão, olha aí, escritura, tradição e razão, nós vamos perceber que o melhor regime para a Inglaterra não é a república,
mais a monarquia. É quando nós temos a restauração da monarquia, com a deposição do Oliver Cromwell, depois ele morre, né, é julgado, etc. Depois de morto, diga-se de passagem, o filho de Carlos I retorna, Carlos II da Inglaterra, o episcopado é restaurado na 1660, nós vamos ter a convocação dos arcebispos de Cantuária e de York para realizar a última cerimônia de canonização da Igreja da Inglaterra, que foi a canonização do rei Carlos I. Carlos I foi o último santo canonizado com uma cerimônia formal na Igreja da Inglaterra. E é tanto que até hoje existe uma sociedade de São Carlos, o Mártir, o rei Carlos, o Mártir, que existe na Inglaterra e, de certa forma, promove um culto, no mínimo, curioso ao rei Carlos I como defensor da fé, que manteve a tradição, a história e o governo, né, da Igreja da Inglaterra como ele é até hoje. E uma curiosidade interessante, após a queda da monarquia, da República de Oliver Cromwell, nós vamos ter o retorno da monarquia, agora não mais absolutista, mas através de um regime parlamentarista com limites aos poderes do rei. Ou seja, foi necessário ter uma guerra civil, passar por uma república que se transformou em uma ditadura, para nós termos o retorno da monarquia e o seu estabelecimento como ela é até os dias de hoje. E desde então, a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo, é uma monarquia parlamentarista e a Igreja da Inglaterra continua desde então como a religião oficial do Reino Unido, por conta de todas esses conflitos, né, e essas disputas que vão ocorrer no campo político, dentro do parlamento, entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, e do ponto de vista eclesiástico, e também, não é, monárquico, entre o partido da Igreja Baixa, não é, dos puritanos, e o partido da Igreja Alta, que, em sua maioria, do governo de Carlos I. E o líder desse partido, no sentido religioso, sem dúvida, foi o arcebispo de Cantuária, William Laud. Eu acho que é uma coisa que não tem tanto precedente na história assim de outros países. Por exemplo, o Brasil era monarquia, virou república e até hoje não demonstra nada, nenhuma inclinação a voltar a uma monarquia. A França, depois da Revolução Francesa, teve Napoleão, mas, tipo, o saiba, não voltou a uma monarquia. Então, foi algo bem único, né, na história do mundo, o caso da Inglaterra. É interessante, e eu digo até muito desconhecido, porque ele vai, de certa forma, ser o primeiro na história. Tanto do ponto de vista de reforçar o poder da monarquia, porque, em teoria, dentro da história, a experiência, não é, mostra a todos nós que a monarquia, quando passa por um processo revolucionário, a sua tendência é cair. No caso da Inglaterra, foi justamente o contrário, ela se fortaleceu, ao ponto, inclusive, do governo, ou da forma de governo, tanto da igreja quanto do Estado, se manter, de certa forma, intocável até os dias de hoje. Depois dessa crise do Carlos I, a maior crise que a coroa britânica passou, e a própria igreja da Inglaterra passou, foi o divórcio do rei Charles e a morte da princesa Diana. Vejam, tempos depois, séculos depois, e dentro desse lapso temporal, nós temos uma série de governos e de estados que passaram por revoluções que a monarquia caiu, desde a França, desde o Brasil, até mesmo passando pela Rússia, não é? Com a Revolução Soviética de 17. Ou seja, de certa forma, a Inglaterra ela consolida o seu poder e também o seu poder dentro de outras regiões, de outras colônias, a partir desse período. Só que temos um problema, e é importante lembrar. Os puritanos, que eram os principais opositores, não é, do regime monárquico e da Igreja da Inglaterra, eles não podem continuar mais em terras inglesas. Eles vão para onde? Para a Terra da Liberdade, lá do outro lado, e vão fundar e consolidar as características que nós temos até hoje das 13 colônias e, posteriormente, dos Estados Unidos da América. Uma coincidência, que eu não diria que é coincidência, uma influência muito grande na história, né? E que vem também do período da Guerra Civil Inglesa
e dessa tensão com a monarquia do Reino Unido é que a Igreja Episcopal dos Estados Unidos ela tem uma forte tendência antimonárquica. Tanto que, quando nós dizemos que as 4 marcas do anglicanismo, né, o quadrilátero de Lambeth, ele é estabelecido como os pontos comuns para uma igreja ser anglicana, nós temos as Sagradas Escrituras como revelação e palavra de Deus suficiente para a humanidade e a sua salvação, os credos apostólicos e nicenos, como declaração da fé cristã e também como símbolo de nosso batismo, nós temos os sacramentos do batismo e da Eucaristia, como sendo instituídos por Cristo e com as suas palavras e elementos também, e o quarto elemento, que é o episcopado histórico adaptado às circunstâncias locais. Isso daqui é importante. E a sucessão apostólica, isso aqui a gente conversa com o pessoal do movimento de Oxford. Porque nós temos a questão do episcopado histórico adaptado. Porque o episcopado da Igreja da Inglaterra, ele é monárquico. O episcopado da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, ou seja, a Igreja dos Bispos dos Estados Unidos, que não é nem congregacional, nem presbiteriana, isso aqui é importante a gente dizer, amém, e a Igreja diz amém, porque lá nos Estados Unidos, a Igreja Episcopal ela vai ter uma tendência, uma característica extremamente republicana. Bispo presidente, olha o nome do primaz. Já começa por aqui. Nós vamos ter a convenção geral, não é sínodo. Sínodo é coisa de católico romano e, inclusive, coisa de inglês. Sínodo da Igreja da Inglaterra, convenção geral da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Câmara, olha que interessante, dos deputados da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Deputados clericais, leigos. E os bispos têm a Câmara Episcopal. Ou seja, o episcopado, o governo da igreja, ele vem dos apóstolos, tem que ser episcopal. O presbiteriano não tem vez na igreja anglicana. Congregacional, batista, tanto que eles vão acabar lá nos Estados Unidos. Metodista dá para conversar. Mas quando a gente chega lá nos Estados Unidos, a gente tem uma adaptação plena do episcopado às características políticas daquele país, daquelas 13 colônias dos novos estados que agora são unidos na América do Norte. Ou seja, a Igreja Episcopal ela vai ter uma forma própria do seu episcopado, assim como a Igreja da Índia, lá, quando acontecerá aquela união, não é? A Igreja Unida da Índia também vai ter um episcopado adaptado àquela região. O episcopado brasileiro é adaptado à nossa região e assim por diante. Por quê? Porque a Igreja Anglicana ela mantém a sua forma, a sua essência, mas como nós vamos gerir, administrar tudo isso, tem que ser adaptado a diferentes locais. E eu diria, inclusive, que uma das características do sucesso do anglicanismo em outros países, diferente da uniformidade que vai vir por parte de Roma, por exemplo, será essa capacidade de adaptação às diferenças. Ou seja, olha o jargão, o velho jargão, da unidade na diversidade sendo aplicado na prática, seja na Índia, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra. Mas todos nós fazemos parte de uma mesma tradição, de uma mesma raiz, de uma mesma videira, que é a Igreja de Cristo. Amém. E uma coisa, pessoal, a gente tem um vídeo sobre o cristianismo na Índia, e a gente fala também sobre essa Igreja Unida. Possivelmente eu vou esquecer de estar na descrição, mas dá uma olhada com o Ianesen. Ian, forte abraço, meu primo. E a reverenda tocou algumas perguntas sobre essas últimas falas do senhor na parte da Inglaterra. Acho que são 3, mais ou menos. A primeira, como foi a aceitação popular? Olhando pela lente da história do Brasil. Quando houve a proclamação da República, o povo não sabia. O povo era muito simpático à monarquia e gostava do imperador e não queriam a República. Então foi feito tudo em sigilo, tal, demorou-se para saber, se inventaram mentiras sobre o imperador querer ir embora, etc, etc, etc. Como foi que o povo reagiu a essa revolução puritana? Nós vamos ter que a Guerra Civil Inglesa, ou a Revolução Puritana, como queira chamar, ela vai dividir o país ao meio. E isso traz uma consequência muito grande,
inclusive naquele período, não sei se vocês lembram, uma obra chamada O Leviatã, de Thomas Hobbes, que essa obra ela vai falar sobre a importância do poder monárquico para manter a paz no reino. Isso daqui é importante, porque qual é a função do Estado? Para o Thomas Hobbes, é literalmente manter a paz, porque sem paz você não consegue fazer absolutamente nada, nem prosperar, nem comercializar, nem ter esse momento de culto ou de lazer, como os ingleses gostam. E isso vai dividir o país de uma forma muito forte. São irmãos literalmente lutando contra irmãos, um reino literalmente dividido. E quando nós temos que essa guerra ela vai chegar ao ponto de dividir não apenas o país, mas também a própria igreja, e toca numa característica essencial da identidade inglesa, que é a monarquia, isso é uma questão interessante. Por quê? O povo ele não estava participando das decisões. É importante lembrar que nós vamos ter dois tipos de elite. A elite comercial, os comerciantes, que fazem parte da Câmara dos Comuns, e a nobreza, que é outra elite, que está no poder ali por gerações. Quando o rei Carlos ele é assassinado ou decapitado, é interessante que se acreditava que o rei tinha sangue azul, literalmente sangue azul, porque ele vem do céu. E o povo se choca com a morte do rei Carlos em dois sentidos. Primeiro que tinham aqueles que vão literalmente se chocar porque veem que o sangue do rei o sangue do rei é vermelho. Vermelho como nós, como qualquer um de nós. Ele era tão mortal quanto nós. Só que tem um problema. Na mentalidade do povo inglês até hoje, o rei é rei porque Deus quis. E havia um sentimento muito forte do direito divino dos reis governarem. Você matar o rei, ou subverter a ordem, ou mudar as coisas como elas estão, era literalmente mexer na vontade de Deus para aquele país. E durante o período da ditadura do Oliver Cromwell, de certa forma, isso vai se confirmar. O país vai mergulhar em um caos ou em uma insegurança jurídica tão forte que o Palácio de Hampton, Hampton, aquela corte, não é, que vem desde a época do Henrique VIII, a entrada daquele palácio vai se transformar literalmente em um campo de execução. Forcas vão ser colocadas na entrada do palácio para mostrar, ó, você que está vindo falar agora com o Lorde Protetor da Inglaterra, Oliver Cromwell, cuidado com o que você vai falar, porque você pode terminar ali. Ou seja, se o problema antes era o rei que governava com poderes absolutos e, de certa forma, restringia a liberdade, pelo menos o rei não mandava matar os opositores políticos. Vejam a situação. Agora a coisa ficou feia. Literalmente, você contestava o Oliver Cromwell, ou pior, nos últimos anos ele achava que todo mundo estava conspirando contra ele, e esse é uma das grandes características dos ditadores, né? No final de suas vidas, eles acham que todos estão conspirando contra ele, estão mesmo, só que isso se torna uma paranoia, é só lembrar desde Hitler até Stalin, não é? Enfim, e nós vamos ter que o Oliver Cromwell também não foi uma exceção. E ele vai acabar sendo deposto pelos seus próprios companheiros, porque antes você tinha um governo absoluto, mas agora você vai ter, por parte do rei, não é, por parte da monarquia, e agora você vai ter um governo absoluto por parte dos civis. Só que agora esse governo não está apenas restringindo a liberdade, mas também matando cidadãos, inclusive sem um julgamento justo, né, sem um devido processo legal. E o povo ele vai ver que não valeu a pena trocar aquele governo que vinha de gerações e gerações por um governo que não respondia, não é, às demandas do próprio povo. Uma coisa importante também do ponto de vista religioso, né, é que o povo, ele, inclusive, tinha um problema, aqui entra uma questão interessante, ele tinha um problema de aceitação do livro de oração comum. Porque, ora, nós tínhamos, inclusive dentro do governo, tanto do Carlos, primeiro e segundo, e no período do Oliver Cromwell, pessoas que eram a favor do retorno do catolicismo. Vejam que esse retorno do catolicismo romano é uma pauta que ainda existe dentro da Inglaterra. Isso nunca deixou de existir. Ao mesmo tempo, tinha muita gente que não era familiarizada com a forma de culto do livro de oração comum. E eles tentavam abolir o livro de oração comum, ou seja, católicos romanos queriam, por um lado, voltar o regime anterior, inclusive a religião oficial
do Reino Unido, que era o catolicismo romano. Por outro lado, os puritanos queriam purificar a igreja de todos os elementos católicos, inclusive a sua liturgia padrão, que é definida pelo livro de oração comum. E aí não me impressiona que, dentro desses extremos, surja um partido político da Igreja Alta que defende exatamente a igreja como ela estava estabelecida, olha a palavra, naqueles dias. E para isso, de certa forma, a gente vai precisar radicalizar ou reafirmar na prática o que a igreja é. E também não me impressiona que o William Laud, de certa forma, ele tenha essa visão, até mesmo pessoal, de querer impor um certo cerimonial, características para a liturgia, num período onde essa liturgia ou esses elementos que constituem a Igreja da Inglaterra estavam em jogo. Isso daqui é importante a gente dizer, porque nós vamos ter uma disputa muito grande do ponto de vista religioso. Até hoje, nós temos disputas na Igreja Anglicana sobre liturgia, sobre episcopado, teologia, e não é nenhuma novidade, porque isso faz parte da nossa história. Agora tem um problema. Quando nós tentamos abolir as tradições no sentido de algo que nós herdamos, geralmente nós vemos na história que isso não acaba bem. E aí a importância de conservarmos a tradição, ou no sentido de aquilo que nós recebermos, nós precisamos repassar, não simplesmente transformar ou tentar, como dizem, né, revolucionar, virar de cabeça para baixo aquilo que está estabelecido. Porque geralmente isso causa um dano muito maior do que o que existia antes. Isso, a história, ou a própria razão, não é? Como diria o Richard Hooker, está aí para provar. É interessante como parece ser algo muito da mentalidade inglesa, tanto é que o conservadorismo britânico, né, Edmund Burke, Vem daí. Vem daí, então, essa ideia de conservar, respeitar a tradição, fazer mudanças graduais, reformas graduais, mas que não revolucionam o passado, respeitar a memória, a tradição recebida é muito forte no povo inglês, é muito bonito isso. Uma outra dúvida, reverendo, pelo que eu entendi, essa guerra civil não acabou com o episcopado, digamos assim, com todos os clérigos que existiam na igreja anglicana na Inglaterra, mas exilou alguns e matou outros, correto? Mas ainda existia um arcebispo em Cantuária, ainda existiam reverendos por lá. Isso, sempre existiu arcebispos em Cantuária, sempre vai existir, porque eles têm que dar continuidade, né? Aí, nesse caso, a sucessão apostólica, interprete como você quiser. Mas é importante a gente dizer que esse período do William Laud foi bastante turbulento, né? Nós temos o George Abbott, que foi um dos arcebispos do período, o próprio William Laud, né? E o Juxon, que vai substituí-lo depois, que vão tentar manter a igreja como ela existe. Ou seja, a igreja do período carolino é uma igreja, na prática, da Via Média. É uma igreja que ela não pode abrir mão de suas tradições, seja para um retorno de um catolicismo ou para uma extinção, não é, dos seus elementos por parte dos puritanos. Ela está entre os extremos do romanismo e do calvinismo, ou do puritanismo, como queiram chamar. E como eu falei para vocês, é interessante porque nem todos os clérigos ou teólogos carolinos, eles compartilham de uma mesma visão teológica. Alguns, como eu falei, são mais arminianos, o próprio George Abbott, se eu não me engano, ele era arminiano, o Lancelot Andrewes também, mas nós temos o arcebispo de Cantuária, o William Laud, né? E outros bispos também, como Thomas Ken, e outros que eram mais abertos ou mais voltados para uma visão luterana ou mais ampla, não é? De uma igreja católica do ponto de vista histórico. Isso daqui é importante, porque quando muitos dizem a igreja ela tem uma teologia calvinista, é um período histórico, porque nós vamos ter uma visão, como eu falei, como é que você pode, ao mesmo tempo, ter uma visão extremamente calvinista, se dentro do ponto de vista da liturgia, você tem o uso de todos esses elementos católicos. E, inclusive, você não pode ser calvinista do ponto de vista que se acreditava que você podia perder a graça de Deus. Olha aí como é que o rei, veja as implicações dessa queda do Carlos I. Se o rei é instituído por vontade divina, e ele governa a Inglaterra porque Deus quis, como é que o rei ele vai cair?
Deus se contradiz? Porque se o rei caiu, foi vontade de Deus, ou seja, ele perde a predestinação. Entenderam? E aí esse é um dos problemas, ou uma das questões que eu digo. A igreja anglicana, ela converge, ou ela tem uma abertura muito grande para várias visões teológicas. Existem os formulários, ou os documentos oficiais da igreja, que vão colocar limites na liturgia, na doutrina, na teologia, nas hermenêuticas bíblicas, mas que ela está aberta a posições totalmente opostas ou até mesmo contraditórias, desde um arminiano dentro da igreja, ou um calvinista, ou até mesmo gente que defendia a transubstanciação dentro da liturgia naquele período. Tinha gente que acreditava, era os chamados criptocatólicos. Um dos criptocatólicos mais famosos foi o filho de Carlos I, Carlos II. Ou seja, a igreja anglicana, de fato, é um guarda-chuva desde os tempos de Henrique VIII, que abriga visões teológicas diferentes, porém, existe um método. E o método para a gente interpretar tudo isso dentro do anglicanismo se chama o tripé de Hooker. Nada pode estar em contradição. As escrituras, a tradição e a razão dentro da igreja. Caminhando para o final, reverendo, o senhor tem algo a falar sobre o Lancelot Andrews e o Jeremy Taylor? O senhor falou também o nome de um terceiro. Agora foi. Nós temos alguns teólogos, né, vou chamar assim, tão importantes quanto o William Laud, que vão ser o Lancelot Andrews, o John Cousine, que isso aqui é importante, o Thomas Ken e o Jeremy Taylor. Esses teólogos, que são do período carolino, eles vão ter algumas características próprias na sua teologia. Por exemplo, todos eles vão ser partidários da Igreja Alta. Ao mesmo tempo, os teólogos carolinos, eles vão, de certa forma, promover esse período e essa teologia que eles defendiam. Por exemplo, o John Cousine, ele vai ser responsável por organizar e publicar obras sobre o período do rei Carlos I, ou seja, Carlos I, ele desenvolve uma teologia, mas quem vai publicar e divulgar é o John Cousine. E no caso, por exemplo, o Cousine, ele vai ser o bispo da Catedral de Durham, da diocese de Durham, lá na Inglaterra, que é uma das mais importantes, diga-se de passagem. O Lancelot Andrews, por sua vez, ele vai ser um dos supervisores, ou um dos responsáveis pela publicação da Bíblia do Rei Jaime, a King James. É Lancelot Andrews, o teólogo responsável por esse período da publicação da Bíblia e a sua promoção. Ou seja, o bispo de Chichester, que foi o Lancelot Andrews, ele vai desenvolver e divulgar, não é, digamos assim, a versão do Rei Jaime. E isso vai trazer uma característica à liturgia, ao inglês litúrgico que é utilizado, às orações que nós temos e que são consagradas historicamente e que estão presentes em nosso livro de oração comum. Isso daqui é importante. E do ponto de vista, não é, da literatura, o mais importante dos teólogos carolinos é o Lancelot Andrews, né, por conta da publicação do Rei Jaime, da Bíblia do Rei Jaime. Além deles, nós temos, por exemplo, o Jeremy Taylor. O Jeremy Taylor, ele vai ser também conhecido pela questão da literatura, porque ele vai publicar alguns textos, não é? Inclusive condenando o martírio do Carlos I. Quem vai ser responsável por criticar o que aconteceu na Inglaterra, né, tanto a morte do arcebispo de Cantuária, William Laud, quanto do rei Carlos I, vai ser o Jeremy Taylor. Jeremy Taylor, que, no caso, ele não vai ser bispo, ele vai ser bispo, se eu não me engano, de Down e Connor. Enfim, é uma diocese na Irlanda, no final da sua vida. Ele vai promover a teologia a partir das publicações e da vida do Carlos I e do William Laud. Ou seja, os teólogos carolinos, eles vão, de certa forma, serem os responsáveis pela queda dos puritanos. O insucesso dos puritanos, e essa visão que nós temos
contrária, não é? Quando a gente ouve a palavra puritano, é algo que soa até uma agressão aos nossos ouvidos, e é verdade isso. E nós vamos mandá-los literalmente para as Américas. Isso aconteceu graças aos teólogos carolinos, porque eles vão, de certa forma, defender a fé da Igreja da Inglaterra. E isso é importante porque todos eles, como eu falei, eles vão ter visões diferentes, mas eles vão ter um papel específico na preservação da Igreja como ela era naquele período. Seja do ponto de vista bíblico, com Lancelot e Andrews, seja do ponto de vista dos textos, né, publicados pelo rei Jaime, pelo rei Carlos I, ou o período posterior, que é o reinado do rei Carlos II, o último, inclusive, da dinastia dos Stuarts. E esse período ele vai ser considerado também como uma era de ouro da teologia anglicana, porque é a consolidação daquele projeto de uma igreja como Via Média, que vinha desde a época da Elizabeth. Tanto o Reino Unido, do ponto de vista político, quanto do anglicanismo, do ponto de vista da Igreja da Inglaterra, ele só começa a ser conhecido com esse período dos teólogos carolinos. E a própria High Church, e é uma coisa importante que a gente precisa dizer, essa mentalidade de uma igreja alta, preservando a tradição, os sacramentos, o episcopado, etc., ela vai se manter sempre nos ouvidos, né, e ecoando na memória dos teólogos posteriores. É só lembrar de um certo Charles e John Wesley na Universidade de Oxford, que eles vão fazer sempre referências ao partido da Igreja Alta, embora eles sejam evangelicais, mas eles sempre vão trazer um eco ainda do período da Igreja Alta. E os outros, não é, sucessores do pessoal de Oxford, outro movimento de Oxford, segundo, ele vai trazer também, de uma forma muito mais específica, esses ecos, não é, que vêm desde a época dos teólogos carolinos. Ou seja, nós podemos dizer que os teólogos carolinos, inclusive os principais bispos dessa época, eles vão ser os avós do movimento de Oxford. Ou seja, desculpe, eles vão ser os pais do movimento de Oxford e os avós do anglo-catolicismo, porque o anglo-catolicismo ele surge após o movimento de Oxford, e o movimento de Oxford só surge por conta dessa produção literária, dessa história e desse legado deixado pelos teólogos carolinos. Ou seja, os teólogos carolinos são os avós do anglo-catolicismo e os teólogos de Oxford são os pais do movimento anglo-católico. Existe algum motivo para o arcebispo Laud não ter sido canonizado? Talvez, tá aí, foi uma boa pergunta que você me fez. Talvez porque a ênfase principal seria consolidar a monarquia naquele período. Os arcebispos eles já estavam ali na estrutura da igreja, mas a principal razão foi por conta do papel de Carlos. E tem um detalhe, sempre você vai ter uma liderança principal. A última grande liderança desse movimento, de certa forma, foi o próprio Carlos I, porque quem preservou, na prática, a igreja como ela é, em sua totalidade, e o próprio reino, né, unido, apesar de estar desunido naquele período, foi o Carlos. E aí, nesse sentido, como eu falei no início, o mais importante teólogo e mentor do movimento, podemos chamar assim, do partido da Igreja Alta, foi de fato Carlos, porque nós tínhamos bispos com posições totalmente diferentes. E o que é que unia eles? A defesa da monarquia, do episcopado e das estruturas da igreja que estavam, querendo ou não, ligadas ao Estado naquela época. Reverendo, então, para a gente finalizar, quais são os frutos da igreja anglicana moderna hoje, desse período? Eu diria que é a preservação do episcopado. Sem episcopado não existe igreja anglicana. Se não houver episcopado, ela se transforma em uma igreja presbiteriana, batista, congregacional, as filhas da igreja anglicana, querendo ou não. E eu diria também que tem um aspecto muito importante do ponto de vista litúrgico. O cerimonial, ou quando nós observamos a forma de culto da igreja anglicana, casula coisa moderna, vamos chamar assim. As vestes originais do anglicanismo são a batina sobre peliz, o tippet e aquela capa, a capa de asperges, que todo clérigo anglicano, abre-se um parênteses,
até mesmo os evangelicais usam, porque ser evangelical ou anglo-católico é uma questão de teologia, não é de liturgia. E é só você perceber que dentro daquele período, que é um período ainda voltado para a reforma, os teólogos da Igreja Alta, os bispos, as catedrais, usavam a cerimônia, um cerimonial muito próximo do que nós temos hoje. Ou seja, na prática, a Igreja Anglicana ela faz reformas pontuais, mas a essência continua a mesma. Eu acho que o principal legado é nós preservarmos a nossa história e as nossas tradições, transformando-as ou reformando-as de uma forma mais branda, não é o gradual. Porque toda reforma radical, ela só leva à destruição da nossa própria identidade. Com certeza eu saí mais apaixonado pela minha igreja, e tenho certeza, para também quem não é anglicano, saiu mais abençoado também de saber a história de igreja irmã. E o senhor quer falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Sim, só fazer um adendo curioso, porque toda vez que a gente fala, eu sou anglicano, é da Igreja da Rainha, a gente tem que acabar com, agora do reino, a gente tem que acabar com isso. Porque ser anglicano não é sinônimo de ser inglês, de ser monarquista, por mais que eu seja anglo-católico, high church, laudiano, como eu não sou monarquista. Isso aqui, muita gente acha que eu sou defensor da monarquia. Eu sou, na Inglaterra. Mas, como eu falei, a melhor forma de governo, aí entra as minhas aulas de direito também, a melhor forma de governo é a que melhor se adapta àquele país, ou àquela cultura, ou àquela sociedade. E no caso da Inglaterra, de fato, foi a forma monárquica. Até hoje nós temos que é a forma que melhor funciona dentro da história. Do ponto de vista da Igreja Anglicana, é importante a gente sempre dizer que ser anglicano não é sinônimo de ser inglês, de ser monarquista ou de defender essas pautas do ponto de vista político identitário. A Igreja Anglicana ela é muito maior do que isso, e uma das provas, como eu falei, foi como ela se adapta ou se organiza nos Estados Unidos da América, ou até mesmo no próprio Brasil, não é? A Igreja Episcopal, a Igreja Anglicana no Brasil, ela tem uma característica até mesmo republicana, eu diria, não é? E é importante a gente dizer também que anglicano é sinônimo de episcopal. Isso daqui é importante. Qual é a diferença? É que as igrejas anglicanas, que têm essa nomenclatura anglicana, elas são desenvolvidas a partir da colonização britânica. Austrália, Canadá, Quênia, Nigéria. É só você ouvir o nome da nomenclatura dessas igrejas. E as igrejas episcopais são as igrejas que vão se organizar a partir ou da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, ou aquelas que, inclusive, não têm uma presença, não é? Uma marca inglesa ou monárquica em sua estrutura. Por isso que ser episcopal é sinônimo de ser anglicano é sinônimo de ser episcopal. E o que aqui nos une são as Sagradas Escrituras, o episcopado histórico, os credos apostólicos e nicenos e os sacramentos do batismo e da Eucaristia. O quadrilátero de Lambeth é o que nos marca como sendo anglicanos. E isso, sim, é o que precisa ser preservado e, dentro das possibilidades, adaptado às circunstâncias locais. Então, uma questão, reverendo, perguntaram em um dos vídeos anteriores, a gente falou sobre o anglicanismo, perguntaram se o rei Charles o que ele é para a igreja anglicana no Brasil. Ele é o rei da Inglaterra e o chefe da igreja da Inglaterra. Ou seja, com todo respeito aos monarquistas, ao próprio rei Charles, ao Justin Welby, o rei Charles não é absolutamente nada dentro da igreja do Brasil. Isso daqui a gente precisa falar. Tá, e na igreja da Inglaterra? Ele é literalmente tudo. E aqui é importante a gente também falar que nesse processo, não é, de preservação da tradição, para aqueles que assistiram à coroação do rei Charles, aquele rito ali, ele é adaptado às circunstâncias locais, ao período histórico, mas se vocês notarem, existe um hino que é tocado durante a coroação, que é o hino, inclusive composto por Handel, é um dos hinos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida, que se chama Zadok, o sacerdote, ou Zadok, the priest. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram Salomão, o rei. E o povo canta, enfim, Deus salve o rei, glória, glória, aleluia, etc. Por quê? Aquela cerimônia ali,
apesar de acontecer nosso século XXI, é a prova mais cabal de que o maior sucesso do anglicanismo, da Igreja da Inglaterra, foi manter esse costume, essa tradição dentro do nosso tempo. Na coroação do rei Charles, em nossa época, nós tivemos, mais uma vez, uma afirmação de que o rei é rei porque Deus quis. O rei está governando porque Deus determinou. E, de certa forma, a gente tem uma ligação com o passado e com a própria história. Querendo ou não, não é todo dia que o rei ele é coroado, não é? É uma cerimônia que talvez a gente só vá ver daqui a alguns bons anos. E teve uma geração que durou, que passou e a rainha Elizabeth ainda estava viva. Ou seja, reis eles não tomam posse, eles são coroados e ungidos. E é uma manutenção de uma tradição que vem desde a época do antigo Israel, do Israel bíblico. E uma coisa interessante, a Igreja Anglicana ela tem um aspecto histórico e ao mesmo tempo ecumênico que nos dá uma legitimidade para a gente dizer que não é uma igreja que surgiu ali na esquina porque o pastor quis. Não. É uma igreja que tem uma continuação histórica ao ponto do óleo que vai ungir a cabeça do rei ou da rainha ele ser consagrado em Jerusalém por bispos ortodoxos. Rafael, eu que queria ter aquele óleo sagrado, enfim, histórico, para guardar aqui no meu oratório. Não é algo que você vê todos os dias. Ao mesmo tempo, é uma coisa importante a gente dizer, é algo sagrado. E quando é sagrado, deve ser respeitado como tal. Não ser intocável, mas ser respeitado, porque ali está a história. Você, todos nós, estamos de passagem pela história. Mas aquilo ali que a gente viu, aquilo ali é história. E o sagrado, ele passa pela história e deixa suas marcas, seja na sociedade, seja na igreja e, sobretudo, o sagrado deixa marcas em nós. Vou dizer agora que Rafael Vilaça é o maior defensor da monarquia. Reverendo, muito obrigado pela essa conversa, esse bate-papo. E é isso. Se eu quer falar mais alguma coisa para finalizar? Eu vou deixar uma bênção para vocês. E eu vou deixar uma bênção que vem desde a época do Thomas Cranmer, daquele livro, não é, o Sarum Primer, que é uma bênção inspirada, inclusive, na bênção de São Patrício. Que Deus esteja em nossa mente, em nosso pensar. Que Deus esteja em nossos olhos e em nosso olhar. Que Deus esteja em nossos lábios e em nosso falar. Que Deus esteja em nosso coração e em nosso sentir. Que Deus esteja em nosso chegar e em nosso partir. E que a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco que habite hoje e eternamente. Amém. Amém. É isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos. Que São Carlos I rogue por nós. Até a próxima.